Paz, Senhor. Aqui quem vos fala é o pastor Jusley. Nós estamos estudando a carta aos Romanos. Na semana passada nós estudamos sobre Romanos 5, de 1 a 11, e hoje nós vamos fechar o capítulo, os versículos, quer dizer, de 12 a 21. Nesse trecho ele fala as duas humanidades, em Adão e em Cristo. Nesse capítulo, a partir desse versículo 12, existe uma comparação, uma exemplificação entre Adão e também em Cristo. Vamos lá? Bom, em Romanos 5, 12, 21, Paulo ele se identifica com a nova comunidade. E essa comunidade agora é a comunidade dos que creem. Já não é mais dos judeus, não é mais do meio em que ele vivia. Ele se identifica com as pessoas que estão aceitando Jesus Cristo, aqueles que estão crendo, né, na obra salvífica de Cristo. E aqui, né, diz que pelo uso consistente que faz da primeira pessoa do plural. E ele diz em Romanos 5, já que nós vimos na aula passada, Romanos 5:1, tendo sido justificados, mas também já no versículo 11 ele fala como também reconciliados. Todos nós desfrutamos paz com Deus. Nós estamos firmes na graça, nos gloriamos nos sofrimentos presentes e na glória futura, e temos certeza da salvação final. E nos gloriamos em Deus através de Cristo, por intermédio de quem essas bênçãos passaram a ser nossas, conforme Romanos 5, versículos de 1 a 11. Bom, já a partir do versículo 12 a 21, quando nós estudamos esse trecho, esses versículos, essa epícope, chegam à conclusão de que esta passagem ela é extremamente condensada. Em ambos os casos, quase todos ficam encantados com a precisão matemática do escrito de Paulo e admiram a sua habilidade. Vejam bem que Paulo diz assim, Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Isso a gente vê nos versículos 12 a 14. Bom, quando a gente estuda esses versículos, ela poderia ser comparada a uma perfeita obra de entalhe, ou uma composição musical cuidadosamente elaborada. O texto ele se divide em 2 parágrafos, colocados em relação um com o outro, embora com significativas diferenças. Primeiro, do versículos 12 a 14, que nós lemos, Adão e Cristo são apresentados, Adão como responsável pelo pecado e a morte, e como tipo daquele que haveria de vir, isto é, Cristo. Já no segundo, nós vemos os versículos 15 a 17, que diz que Adão e Cristo são constatados, comparados. E em cada um desses 3 versículos se diz que a obra de Cristo não é como a obra de Adão, nem é mais bem sucedida do que a deste. Vejamos, os versículos falam assim, de 15 a 17, mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram
pela ofensa de um, Adão, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. E já nos versículos 18 a 21, Adão e Cristo são comparados, 18, 19, 21, pois através de um só feito, de um único homem, a desobediência de Adão ou a obediência de Cristo, muitos foram ou amaldiçoados ou abençoados. Vejamos, 18 a 21 diz, portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos, para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ele divide o texto em três partes. Bom, aqui nós vemos que Adão e Cristo são apresentados. Paulo inicia o versículo 12, dizendo, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte sobreveio a todos os homens, porque todos pecaram. E como Paulo quiser, é como se Paulo quisesse dizer que por meio de Adão entrou o pecado, e por conta disso a morte sobreveio a todos nós. E o assunto do versículo 12, ele é o pecado e a morte. E Paulo, meus irmãos, descreve três passos descendentes, ou seja, três estágios de deterioração na história humana, a começar por um homem pecando até a morte de todos os homens. Primeiro, o pecado entrou no mundo por um homem. E o pecado entrou no mundo através de um homem, isto é, por meio da desobediência de Adão. Isso a gente encontra no capítulo 2, capítulo 3, especificamente, com Eva, lá no Jardim do Éden, né, a serpente que a enganou, que colocou para ela lá, dizendo, né, que se ela comesse daquele fruto, ela seria, né, não morreria, mas que seria como Deus. Né? Isso adentrou dentro do coração, dentro da alma dela, ela foi e comeu o fruto e de igual forma deu para o marido também comer e que comeram. Isso veio a ser diante de Deus um ato de desobediência, um ato frontal aos princípios de Deus. Segundo, a morte entrou no mundo pelo pecado. Assim como Adão foi a porta através da qual o pecado entrou. Assim, o pecado foi a porta pela qual entrou a morte. E terceiro, por conta disso, a morte sobreveio a todos os homens, porque todos pecaram, Romanos 3:23 diz, e destituídos estão da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus.
Paulo agora descreve os 3 estágios. Primeiro, do pecado de Adão à morte de Adão, porque o pecado gera morte. Por conta do pecado de Adão, a morte entrou no mundo, e essa morte agora, ela é universal, a morte universal de todos os homens. E terceiro, por conta desses 2 fatores, desses 2 pontos, primeiro e segundo, entrou no mundo, nós temos agora a universalidade do pecado. E nós temos, além dos estágios, temos 2 proposições para a frase. A morte sobreveio a todos os homens. Vejamos. Ou todos pecaram ao assumirem e assim repetirem o pecado de Adão. Segundo, todos pecaram quando Adão pecou, tendo sido incluídos em seu pecado. Bom, nos versículos 15 a 17, nós temos agora que Adão e Cristo são contrastados, ou são comparados. Paulo chamou aqui Cristo, ou chamou Adão de tipo, ou protótipo de Cristo. Porém, quando a gente vai lendo isso aqui, Paulo ele se sente envergonhado ao fazer essa declaração, porque Adão não é um tipo, um protótipo de Cristo. Porém, meus irmãos, apesar de não ser, existe uma similaridade entre eles, no fato de que é através de um feito de um homem que um sem número de pessoas foi afetado, ou seja, pelo pecado de Adão, toda a humanidade foi afetada. Paulo ele faz uma antítese, uma comparação entre Adão e Jesus Cristo, mesmo porque é impossível comparar o Senhor da glória, nosso Senhor Jesus Cristo, com o homem da humilhação, o homem considerado o homem do pecado, o homem que trouxe a morte através do seu pecado. O Salvador como pecador, é difícil a gente comparar isso aqui. O doador da vida com o agente da morte, que foi Adão. E Paulo, nos versículos 15 a 17, ele descreve as diferenças entre Adão e Cristo. Bom, Adão é o cabeça da velha eternidade. Ele é comparado à era da morte. Através dele entrou a morte, né? E através disso todos os homens, mulheres, foram afetados, toda a natureza foi afetada, inclusive a serpente, né? Satanás que enganou ali, né? Adão e Eva no jardim, ela também sofreu as suas consequências. Bom, quando a gente pega essa parte aqui, Adão é o cabeça da velha eternidade, a era da morte, é como se a gente visse o mundo é um lugar de cemitérios. E isso a gente pode ver muito bem hoje com o Covid-19, que a gente tem um monte de cemitérios sendo abertos ao chão, ali, né, na própria terra, várias valas sendo abertas ali, colocando ali vários caixões. Bom, a morte era o nosso rei. E nós éramos, até encontrarmos Jesus Cristo, escravos do pecado, totalmente sujeitos à sua tirania. Contrastando com Cristo, enquanto Adão é o cabeça da velha eternidade, a era da morte, Cristo é o cabeça da nova eternidade, a era da vida. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Através de Cristo, a vida reinou. Cristo trocou o reino da morte por um reino mais suave, que é o reino da vida, deixando-nos assim a condição de súditos e não mais de escravos,
conforme nós vemos aqui na era de Adão. Paulo, a partir dos versículos 18 a 21, ele faz as comparações, uma contrastada, agora ele faz a comparação entre Adão e Cristo, a partir dos versículos 18 e 21. Paulo, a partir daqui, começa a fazer a comparação de Adão com Cristo. As comparações são mutuamente excludentes. Elas não têm como eu unir isso aqui. Elas são distintas. O versículo 18, que diz assim: portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Então, o versículo 18 ele aborda os resultados imediatos da obra de Adão e da obra de Cristo. Tal como no versículo 16, ou seja, a condenação e a justificação. O resultado de uma transgressão foi a condenação para todos os homens. Assim também, o resultado de um ato de justiça, que foi o que Cristo fez por nós lá na cruz. Então, esse ato de justiça representa para nós a justificação que traz vida para todos os homens. Cristo nos justificou perante o Pai. Nós éramos considerados por conta do nosso pecado, ainda que seja o pecado de Adão, questão da universalização do pecado através de Adão, nós éramos considerados inimigos de Deus. Mas pelo ato que Cristo fez por nós, que nos justificou perante o Pai, nós temos agora vida, e Cristo trouxe vida para todos os homens. O versículo 19, ele fala da natureza do que eles fizeram, a semelhança do versículo 15. Vejamos, diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, no versículo 15, de que assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Mas assim, pois, por meio da obediência de um único homem, Cristo, muitos serão feitos justos, porque Cristo nos justifica perante Deus. O versículo 20 é uma digressão, porém ela é necessária, sendo necessária. Adão e Cristo são completamente opostos entre si e que não deixam lugar para um terceiro personagem. Isso aqui porque a gente tem, né, os judeus questionando, verificando outros personagens como Abraão, Moisés, né, mas aqui não há lugar para isso. Para Paulo, a lei, ela revela o pecado, ainda que tenha sido trazida por Moisés, né, conforme Deus lhe deu as instruções, conforme Deus lhe falou ali. Essa lei foi revelada através de Moisés ali, mas qual que é o sentido da lei? Ela revela o pecado. A lei, meus irmãos, torna o pecado em transgressão, uma vez que onde não há lei, não há transgressão. Deus, ele toma providências para lidar com o aumento do pecado no mundo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Graças a Deus por isso. Né? Versículo 20, parte B. Então, o propósito de Deus é que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder a todos nós vida eterna. Aleluias. Glória a Deus por isso. Qual que é o alcance da obra de Cristo nos versículos 18 a 21? O paralelo entre Adão e Cristo levam os pesquisadores à seguinte conclusão. Paulo está ensinando universalismo, isso aqui pelos pesquisadores. Isto é, que a vida conquistada por Cristo será tão universal quanto a morte causada por Adão.
Paulo já não fala mais só da igreja. Sua visão agora inclui a humanidade inteira. Assim como em Adão todos morrem, todo mundo sem exceção em Cristo, todos são justificados em Cristo. Amém? Refazer essa frase. Assim como em Adão todos morrem, todo mundo sem exceção, em contrapartida, em Cristo, todos são justificados em Cristo e alcançam a vida eterna, por conta da vida que Cristo nos dá através da justificação. Bom, nós terminamos aí, fechamos o capítulo 5, é um capítulo bastante interessante, porque ele faz, né, uma comparação, contrasta, né, o personagem Adão com o nosso Senhor Jesus Cristo, tentando ver se tem alguma similaridade, mas a gente vê que, né, que eles são totalmente, né, opostos. Entre se encontram, um traz morte, o outro traz vida. Enquanto o pecado gerou a morte, Jesus Cristo, através do seu ato lá de se entregar na cruz, ele se entregou por nós e nos justificou perante o Pai, e hoje nós temos vida e vida eterna. Glória a Deus por isso. Eu sou o pastor Jusley, nós estamos estudando a mensagem de Romanos, o livro de John Stott. Eu sou professor do Seminário Evangélico da Igreja de Deus. Eu tenho bacharel em administração, estou fazendo mestrado, estou mestrando em ministério. Eu tenho pós-graduação em gestão de pessoas e marketing. E gostaria que você nos ajudasse a compartilhar esse material. Minha página no YouTube está aí embaixo, né? Basta você escrever Pastor Jusley Gama, vai aparecer lá meus vídeos, e você acesse um vídeo daquele e se inscreva lá. Divulgue esse material para nós. Nós já estamos com mais de 70 vídeos lá. Nós temos sermões, nós temos aulas de homiléticas, aula de carta aos Romanos, nós temos estudos temáticos, vários estudos temáticos lá, nós temos 2 ministrações para casais, tá? Nós temos estudos sobre temperamentos, são 4 vídeos lá, temperamento sanguíneo, colérico, e assim por diante, mais os 2 lá. E dê uma entrada na minha página do YouTube, se inscreva, nos ajude a divulgar esse material, tá? Que Deus nos dê uma nova oportunidade de estarmos juntos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fique com Deus e até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir.